Bom, então, como vocês viram, a primeira parte da aula de hoje foi basicamente, então, a gente está em 20 de março. E foram 2 tópicos, certo? Então, o primeiro, sobre bases e dimensão. E o segundo foi uma revisão sobre equações lineares pelo método de escalonamento. Equações lineares, escalonamento e matrizes elementares. Então, só para a gente falar bem rapidinho, na última aula a gente tinha visto, então vou só voltar aqui em cima, bem rapidão, onde a gente viu sobre dependência linear, conjuntos gerados e combinação linear. Então a gente viu alguns exemplos, nesse caso aqui, de um exercício onde a gente queria escrever esse vetor 3 como uma combinação linear dos vetores 1 e 2. E aí a gente transformou isso num sistema linear, onde a gente conseguia encontrar quais seriam esses valores. Então aqui vocês viram hoje como construir esse sistema aqui e trabalhar diretamente com as matrizes. Então, por trás dessas operações que a gente faz, tem uma sequência de matrizes que vão sendo aplicadas. Aí depois a gente falou um pouquinho, na verdade se adiantou um pouco na monitoria e falou sobre base. E aí a gente, aqui nesse exemplo, tenta encontrar uma base para o R2. Aí aqui, na outra questão, a gente estava olhando, que foi lá no quiz, aí a gente olhou sobre dependência linear, então esse vetor aqui era na verdade esse 2, 4, 6 era uma multiplicação desse 1, 2, 3, nesse conjunto de vetores aqui em cima. Aí a gente falou sobre conjunto gerado, observou quais, né, se eu tenho 3 vetores aqui, quais, em particular, quais valores para o M eu conseguiria ter para que esse conjunto fosse uma base. Ok. E aí a gente viu mais alguns exemplos de conjuntos gerados. Peraí, não, tá aqui. Ok. Aí, hoje a gente vai fazer um esquema parecido com o da semana passada, mas aí dessa vez vai funcionar, onde a gente vai fazer uma dinâmica onde eu falo um pouquinho para vocês e mostro algum exemplo, e aí vocês podem ir lá no Classroom, que vai ter um quiz 2, que seria referente ao que vocês viram na aula de hoje, então tem também 5 perguntas. Mas aí antes de ir lá, vamos começar aqui. Então deixa só... Então vamos começar com alguns exemplos. E aí vocês já viram nossos exercícios. Então a gente viu lá que, por definição, se eu tenho um espaço vetorial V, e ele é um espaço
que ele é de dimensão finita, que ele é finitamente gerado, eu tenho uma base para ele. Então, espaço vetorial com V com uma base S. E aí, então, meu S é uma sequência, um conjunto de vetores. E aqui a gente vai denotar eles como V1, V2 até Vn. E a gente disse que a dimensão desse espaço é o tamanho da base, que é igual a N. Aqui essa barrinha, essas duas barrinhas para dizer que eu estou denotando o número de elementos que tem nesse conjunto. Aí vamos pensar em alguns exemplos. Então, se eu tenho alguma coisa que é o seguinte, eu defino o meu espaço vetorial e tudo bem para vocês isso de espaço vetorial, né? Acho que tá tudo certo. Então, se eu definir... Só para recapitular, espaço vetorial tipo um conjunto de números que tem uma propriedade de multiplicação e de adição. A gente pode recapitular bem rapidinho, só para ter certeza que todo mundo lembra, que é o seguinte. Um espaço vetorial ele é um conjunto, e aí que ele é definido na verdade eu vou ser um pouco... porque geralmente eles falam que é definido num corpo e etc, blá blá blá, mas a gente não importa muito isso agora. Mas então vamos pensar num conjunto que é definido nos reais, e ele vai, e esse conjunto, ele vai, o que é mais importante aqui é que ele vai satisfazer uma lista de axiomas, uma lista de condições, vamos pensar assim. Então, se a gente abrir um pequeno parênteses aqui, só para relembrar, porque isso é importante, eu tenho uma operação de adição nesse conjunto. E se eu tomo 2, então, né, V, espaço vetorial. Então, eu tenho uma operação de adição nesse conjunto, onde se eu tomo 2 elementos que pertencem a V, a soma deles também pertence a V. Uma outra coisa que a gente vai pedir que seja satisfeita, uma outra condição, é que se eu fizer isso daqui, né, então a ordem que eu faço essa soma é irrelevante, né, então se eu somar primeiro 1 mais V e depois o W, isso, né, lembrando que W também pertence a V, é exatamente a mesma coisa que fazer essa soma. Na verdade, é até legal a gente ver isso para relembrar, que vai ser importante depois lá quando a gente pensar nas matrizes elementares. Vai existir um E em V, que a gente vai chamar de elemento neutro. Então, somar ele a um elemento de V e a ordem que for feita essa soma não vai importar para a gente. Eu vou ter o mesmo 1. E uma quarta coisa,
uma quarta condição que a gente vai pedir é que existe um elemento oposto, né? Então, quando eu fizer... Então, para cada V que pertence ao meu espaço vetorial, eu tenho, né, existe um menos V que também está dentro desse conjunto, dentro desse espaço, que resulta no seguinte: quando eu faço a operação de soma para esses dois, eu tenho o elemento neutro. Então, isso daqui vale se a gente está pensando na reta dos números reais, mas a gente está falando de elemento neutro e não usando, por exemplo, zero especificamente, porque a gente quer generalizar isso para outros espaços. E aí é legal porque, por exemplo, se a gente for pensar no espaço vetorial de matrizes, 2×2. Então, um exemplo. E aqui tem, na verdade, aqui vão ter mais operações, mais funções para o espaço vetorial, agora em relação à multiplicação. Mas vamos só parar um minutinho para a gente ver um exemplo que lida com adição. Então, se a gente está no espaço das matrizes, que são 2×2, onde A, B, C e D podem ser qualquer número real, certo? Vocês conseguem me dizer quem seria o elemento neutro aqui para esse espaço? Professora, quando A, B, C, D são iguais a zero. Isso, exatamente. Então, aqui, elemento neutro. Tudo bem isso daqui ou tá muito devagar? Acho que dá para Professor. Ou muito rápido, não sei. acho que dá para acelerar um pouquinho. Tá, ok. Então, vou falar bem rapidinho só. Aí tem a operação de multiplicação, e depois vocês podem ver com mais detalhes, onde a gente pode multiplicar, né, a soma dos dois escalares vezes U, escalar vezes U, mais B vezes U, e etc. E aí tem o elemento neutro da multiplicação, que é ele vezes U é igual ao próprio U. E aí, no caso de uma matriz, então aqui elemento neutro da adição, e para multiplicação vai ser a Seria a matriz de identidade. identidade. Tá. Essa daqui acho que é a mais relevante aqui para o que a gente vai ver depois. Tá, então não vou colocar vocês para dormirem. Vamos voltar. Tá, então tudo isso um grande parênteses para relembrar o que é um espaço vetorial. Aí vamos lá para o nosso exercício 1 de volta. Então, eu tenho um espaço que ele é o seguinte. Eu defino ele como sendo um vetor de 3 entradas, x, y, z, que está no R3. E eu dou a seguinte condição. Eu digo que y, para ele estar dentro desse conjunto V, a entrada y é igual a 3 vezes o x. E a minha pergunta é: qual a dimensão desse espaço?
alguma sugestão de como a gente pode tentar resolver isso? Seria 2, Por que 2? porque y é tipo assim, x, y, z é LT, porque y é 3 vezes x. Então teria que tirar o y. Desculpa, você pode repetir? Eu não ouvi. É porque y é 3 vezes x. Então isso daí v seria LD. Então teria Aham. que retirar o y, que é 3x. Então, Ficaria xz. a gente pode reescrever isso, esse conjunto V. Quem que respondeu? Não vejo aqui. Só para eu saber. Nicolas. Ah, ok. Então, posso escrever simplesmente como x, o y como sendo 3x e o z, certo? Então, posso reescrever esse conjunto e aqui vocês concordam que eu não mudei ele nada. Todo mundo que estava aqui antes está aqui nessa nova representação. E aí a gente sabe que uma base possível para o R3 é a base canônica, certo? No caso, se a gente quisesse reescrever todo o R3, a gente sempre pode escrever qualquer vetor com esses daqui. Zero, zero. Isso para o R3, né? Então, aqui é uma base para todo o R3. Só que V não é todo o R3, né? V ele tem só os vetores que satisfazem essa certa condição aqui. Só que aí, o que a gente pode fazer? A gente pode escrever qualquer vetor em V como sendo desse jeito aqui. Como sendo... Então, Z vezes 0, 0, 1. Mais x vezes 1, 3, 0, certo? Vocês concordam com isso? Concordo. Sim. Então, de fato, a gente encontrou uma base para esse espaço. E que aqui a gente consegue muito facilmente ver que esses dois vetores aqui são linearmente independentes. Porque, né, claramente aqui eu tenho 1 nesse terceiro elemento e aqui eu tenho 0. Então, um jeito fácil da gente ver. E aí, quem é esse daqui, né? Esse vetor aqui, 1 e 3. Ele é simplesmente esses dois aqui, uma combinação desses dois. Ok. Então, se eu encontrei uma base, que é 0, 0, 1 e 1, 3, 0, dizer a dimensão de V é simplesmente o tamanho do meu conjunto, que é a base. 2, então, ok. Aí, agora, alguma dúvida aqui ou tudo tranquilo? Agora eu tô tranquilo. Aí eu vou falar para vocês irem lá no Classroom e eu vou dar uns 4, 5 minutos
para vocês irem na pergunta 1. Acabei de jogar. Pra mim não tem nada no Classroom, não. Foi criada agora, nesse instante. Apareceu. Vou colocar aqui uns 3 minutinhos. Acho que é suficiente. Aí, enquanto vocês olham, eu vou escrevendo aqui. Todo mundo conseguiu abrir e responder? Sim. Pra mim aparece só assim, 5 respostas. O resto do pessoal tá dormindo. Tô fazendo aqui, né? Ok. É só pra responder o primeiro, né? Aham, só o primeiro por enquanto. Tem uma pessoa fazendo todos, ó. Calma aí, gente. Tá, então eu vou continuar só pra gente não perder muito tempo esperando. Deixa eu ver se tem algum comentário. Ok. Então vamos lá, tem alguém já perguntando aqui. E a pergunta é a seguinte: qual dos conjuntos de vetores a seguir não poderiam ser uma base do R2? E eu tenho 3 opções. Então eu tenho um primeiro conjunto de vetores, um segundo e um terceiro. Daí alguém quer comentar como que vocês pensaram para poder responder?
Posso? Pode falar. Eu errei lá, mas foi por falta de atenção. Hum, No S1, já sabe que não pode ser, porque o R2 tem duas dimensões. E se tiver ok, mais de duas, significa que já é LT, linearmente dependente. ok. Então, já, Aham. então, Certo, muito então bem. S1 tá errada. Aí ficaria S2 e S3. Só que Uhum, S2 tem 00 e 00 e 25. Só que 00 não vai mudar nada, porque a base é meio que quantos resultados você pode fazer. Então ficaria tipo alfa vezes 00 e 2, 5. Só que esse 00 é a mesma coisa que literalmente nada. Então uhum, estaria dando uma dimensão a mais e ficaria errado. Então o certo deveria ser, o S2 deveria ser 2,5. Por isso que ele ok. está errado. E o E o. S3 tá Uhum, certo porque ele inicialmente tem duas dimensões, tem dimensão 2 e L. ok. Então, muito obrigada, Nicolas. É super certo, né? O S1 a gente tem 4 vetores aqui, então certamente ele não pode ser uma base, isso a gente já compreendeu. O S2, como ele comentou, né? O vetor 00, ele não. É como se ele não tivesse. Ele não, a gente não consegue criar, né, nenhum outro vetor a não ser o próprio 00. Mas um jeito de pensar aqui é que 00 ele é um múltiplo do 2,5, certo? Porque eu posso escrever ele da seguinte forma. Posso escrever isso daqui. Então, se ele é um, se eu posso escrever ele assim, significa que ele é uma combinação linear desse vetor aqui. Então, eles são LD. Então, talvez um jeito um pouco mais usando as informações, né? O que a gente aprendeu na aula, como a gente diria isso? A gente pode dizer que o 00 é uma combinação linear de, na verdade, qualquer vetor, né? Porque se eu estou multiplicando pelo zero aqui, pode ser qualquer um deles. E aí o S3, ele é uma base, porque, né? Primeiro vamos pensar no que a gente tem que observar. Tem 2 elementos nesse conjunto, tem 2 vetores no conjunto, e aí a gente vai olhar esses 2 vetores que eu tenho aqui. Uma é combinação linear do outro? Eu posso escrever um como uma multiplicação do outro? Nesse caso, eu não posso. E aí a gente viu várias maneiras de olhar isso, né? Tanto como verificar se é uma combinação linear e montar um sistema, quanto da forma que a gente viu calculando o determinante na aula passada. E aí, de fato, a resposta correta aqui seria a opção C, né? Porque eu tô querendo dizer que não pode ser uma base. Então, esse não e esse sim. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tá. Aí agora, vamos lá para a pergunta número 2. Para mim tá dando um erro. Eu tô colocando para ver a pergunta, tá falando que não aceita mais a resposta. Pode olhar agora, acho que já tá indo. Agora tá, deu certo. Ok.
aqui as perguntas enquanto vocês leem. Tá, então acho que a gente já tem bastante respostas. Alguém precisa de mais um tempinho? Todo mundo já respondeu? Já respondi, já. Tá, então a gente já tem já tem 10 respostas aqui. Tá. Alguém quer comentar como que pensou? Tem alguma observação, algum comentário? Posso falar de novo? Tem mais algum outro voluntário? Senão, você pode ir. Não tem outro voluntário. O Paulo respondeu. Pode falar, Nico. A questão pede para marcar a errada. Isso. Então, a gente pode ver as certas primeiro. E, a primeira. Qualquer conjunto com n mais um vetores de V é LD. Isso é verdade, porque isso já foi até utilizado no exemplo anterior, em que a dimensão, no caso na primeira questão, que a dimensão, a primeira base tinha 4 elementos, só que era no R2. Então a gente já sabia que aquilo era LD. Então já pode descartar essa. Ok. É a Então, letra B. essa é verdadeira. A letra B. Qualquer conjunto ali com N vetores de V é base para V. E isso é verdade, porque a gente pode utilizar, pensar, tipo assim, inicialmente para ser uma base tem que ser LI. Então metade já está concluído pelo inicial. E com N vetores, nós podemos utilizar, por exemplo, a base canônica. E também meio que uma variações da base canônica. Então, a letra B também seria verdadeira. Mas a letra C está errada porque não é
não existe digamos que, uma forma limitada de quantidade de bases para qualquer conjunto. São bases, digamos, infinitas. Você consegue dizer por que a gente pode falar que é infinito? É porque eu penso, tipo assim, é meio que, não probabilidade, mas, tipo assim, contagem. Porque o que a gente quer fazer, tipo assim, para a base não ser igual, o que a gente quer é que elas sejam LI. Só que a gente sempre Uhum. consegue meio que criar bases que são LI. Tipo Uhum. assim, meio que, vetores que são LI. Então sempre vai ter como. O Você sempre vai ter Gabriel, como criar uma outra base, que vai encontrar outra base. o Gabriel deu uma resposta no chat que ele fala assim, que existem infinitas bases e é só a gente pegar os múltiplos de uma base. Então, um jeito da gente pensar, né? Se a gente tem uma base qualquer, então tem, sei lá, V1, V2, Vn aqui. E aí a gente escolher qualquer alfa 1, V1, alfa 2, V2 e assim por diante, alfa n, Vn. A gente pode, a partir de uma base, então aqui eu tenho uma base, e a partir dela a gente consegue montar quantas outras a gente quiser. Se a gente multiplicar esses elementos da base por um escalar, eles vão continuar sendo Li. Isso não vai alterar a propriedade desses vetores de CLI. E aí, se a gente está pensando sei lá, um exemplo um pouco mais visual, e aí a gente está lá no nosso base canônica, né, no R2. A gente pode vir e ficar andando aqui sobre os múltiplos dele o quanto a gente quiser, certo? Então, como esse alfa pode ser qualquer, que a gente está multiplicando, pode ser qualquer valor real, então tem uma quantidade infinita de bases. Então, né, então esses alfa 1 aqui até alfa n é qualquer valor nos reais. Tudo bem? Então, nada muito complexo aqui, até o momento, acredito eu. Alguém tem alguma dúvida? Eu vi que teve algumas respostas aqui que o pessoal não colocou a letra C, aí eu não sei se vocês confundiram ou tinha ficado alguma dúvida. Só pra eu saber. Porque, tipo... Ah, ok. A Júlia falou que foi falta de atenção. Tá, tudo bem. Tranquilo, então. Porque daí eu consigo ver se vocês estão... Estão compreendendo. Aí agora... Deixa eu ver... Ah, ok. Aí agora a pergunta 3. Já também tá lá aberta. E bem rapidinho, só pra gente fechar esse pedaço de base e dimensão. O V é 13,15, né? Tipo assim, não é um vetor. É um vetor. É pra ser um vetor. É pra ser assim. Eu tenho W igual 0,0. Porque ele não tá em LaTeX, né? Então... E aqui vai ser combinações desse vetor aqui, onde alfa qualquer valor real. Então, essa é a nossa pergunta 3.
combinações de vetores múltiplos? A pergunta do Lourenço. E aí, foi? Foi. Então, a gente só quer saber a dimensão de W e de V. Alguém quer mandar a resposta ou no chat ou falar? Eu posso falar? Vontade. Olha, para mim o W, o conjunto W, enfim, o conjunto W ele tem só o 00, que meio que já tem que estar nele, então eu posso dizer que a dimensão é zero, porque ele é um espaço vetorial, então ele tem que estar lá já. E, peraí. 315, beleza. Ele tem a dimensão 1 porque só tem esse vetor aí como base, né? Exatamente. Então, a base dele é um elemento só para o V. E a dimensão do 00 vai ser zero. Ele é só um ponto. E aí é definir. Alguém tem uma pergunta? Pode falar. Aí, Cristiane, nesse primeiro exemplo, é a dimensão zero, que é o elemento neutro, esse conjunto, a dimensão é nula e a base é o vazio, né? Sim, né? Ah, pronto. Que na minha cabeça eu tinha isso aí, só que só confirmando pra ver se eu tava certo mesmo. Sim. E aí o primeiro, ele é um espaço, só para relembrar, né? Um espaço vetorial porque ele respeita aquelas condições que a gente viu lá em cima. Então, por isso que a gente pode falar sobre dimensão, né? De W. Ele tem um elemento neutro, se a gente somar 0 com 0 dá sempre 0, qualquer coisa multiplicado por 0 dá 0 de novo e assim por diante. Pronto, perfeito. Todo mundo compreendendo, eu acredito. Aí agora a gente vai passar para a nossa parte 2. Na verdade, já falei demais sobre bases e dimensões, porque a gente ainda tem que falar das matrizes elementares, né? Aqui temos matrizes elementares. Eu nem... Não, posso perguntar isso no final para você. Mas aí é o seguinte, né? Então, em resumo, como vocês já viram, a gente tem um sistema linear, que a gente pode escrever como uma matriz. Então, né, eu tenho um A, X igual a B, e essa notação que vocês usaram com o Thiago. E aí, como que a gente resolve, né, sistemas lineares? A gente vai fazer operações nesse sistema que tornam o nosso sistema linear um sistema que é equivalente, ou seja, que a solução continua sendo igual, mas seja mais simples. Então, por exemplo, se eu tenho... Quando a gente sempre faz, né? Quando a gente tem um sistema linear, a gente tem, sei lá, 2x mais 3y igual a 5 e 5x mais 7y igual a 9. Então, colocando qualquer número aqui. Primeira coisa que a gente faz, em geral, é isolar uma das incógnitas que a gente tem, né? Então, vamos, sei lá, fazer x
vai ser igual a 5 menos 3y sobre 2. Peraí, deixa eu ver se eu não tô falando abobrinha. Mas enfim, o que eu tô tentando dizer aqui em resumo é que a gente transformou esse negócio aqui, né? Porque aí agora eu tenho um outro valor aqui para o x, e aí eu posso colocar na equação de baixo e etc. E aí, aqui, quando a gente substitui aqui embaixo o nosso x pelo valor que a gente isolou, a gente está transformando a nossa segunda equação dependendo de uma variável só. Então, é como se a gente estivesse botando um zero, né? No coeficiente que acompanha o x. Fez sentido o que eu falei? Falei um pouco rápido, talvez? Não entendi muito, mais ou menos, na verdade. Mas vamos pensar na matriz, né? Então, a gente tem 1, 2, 3. E aí, uma coisa importante aqui é que a gente vai fazer essas operações de modificar a linha. Então, peraí. Vamos... deixa eu pensar. Então, peraí. Voltar aqui para o nosso sistema. Escrever ele como uma matriz. Que vai ser o seguinte, eu vou estar incluindo tanto A quanto Bzinho. Porque o que acontece? Todas as operações que eu faço desse lado esquerdo, eu preciso fazer do outro lado. Certo? Isso é para qualquer equação que a gente tem. A gente sabe que qualquer operação que a gente faz de um lado do sistema, a gente precisa fazer do outro. Então, por isso que eu vou escrever assim, como uma grande matriz que engloba os coeficientes aqui no Azinho. Então, se a gente vir, né? Quem é A aqui? A é 2, 3, 5 e 7. E o B é 5 e 9, certo? Então, se eu vir aqui, 2, 3, 5, 7, 9. O que eu quero fazer aqui? Eu quero transformar isso em zero. Vocês concordam comigo? Eu quero que esse 5 vire um zero. Que é o que eu estou fazendo aqui implicitamente. Isso. Então, quais operações que eu posso fazer para isso acontecer aqui? Qual a minha sequência de operações elementares? Então, Pode pode falar. Pega a primeira linha, multiplica por 5 e subtrai do dobro da segunda. Tá, então vamos ver aqui a sugestão, onde eu vou multiplicar a primeira linha por 5. Então, eu vou fazer 5 vezes I1. Não, vou chamar de L1, né? 5 vezes L1. E eu vou, na verdade, eu vou somar na linha 2 isso daqui, né? Então, peraí. Eu somaria mais 2 vezes a linha 2. Peraí, vamos voltar aqui de novo. Então, eu quero substituir a linha 2 e
por quem? Na verdade, vai ser 5 sobre 2, né? Vezes a linha 1. Então, menos isso daqui, mais L2. Vocês concordam comigo? Porque eu quero zerar esse elemento aqui. Certo? Isso. Então, e aí eu vou obter o quê? A linha 1 se mantém idêntica, a gente não mexeu em nada. A linha, esse primeiro elemento aqui vai ser 0, porque o que a gente está fazendo? A gente está fazendo 2 vezes menos 5 sobre 2 mais 5. Isso daqui é 0, certo? Aí agora, o segundo elemento da segunda linha vai ser... Então, vou escrever isso daqui, não vamos se preocupar muito em fazer a conta por enquanto. Então, isso vai ser 7 vezes menos 5 sobre 2. Mais o próprio 7. Porque eu tô pegando a linha 1, o elemento da linha 1. Mas o elemento da linha 1 é 3. Da linha 2, perdão. Da linha 2. Que é a que a gente está substituindo. Então, esse daqui. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai fazer isso para cada um dos elementos da linha. Então, eu vou ter 9 vezes menos 5 sobre 2, mais 9. Ok? E aí, isso é exatamente o que a gente fez aqui em cima. Porque se a gente substituir na segunda equação, o x some, certo? Então, se a gente pegar essa matriz aqui que a gente obteve e multiplicar pela nossa matriz de incógnita, eu vou ter que a segunda equação não tem um x. E aí isso vai simplificar, resolver o meu sistema, porque aí agora eu tenho uma equação, uma incógnita, e a gente consegue resolver só fazendo as operações elementares de soma e de divisão, multiplicação e etc. Tá, então aqui só um exemplo. Aí, antes da gente ir para ver a pergunta do quiz, que tem 2 perguntas lá. As operações não deveriam ser Oi? entre as linhas? Oi? As operações deveriam ser entre as linhas? Tipo, Sim, respectivamente. são entre as linhas aqui. É porque, tipo assim, na segunda coluna e na terceira, não deveria ser menos 5 quintos vezes... Tanto na segunda linha. Menos 5 quintos vezes 3 mais 7. Ah, tá. Você tá certo aqui. Eu errei nesses 2 aqui, né? Porque eu tô multiplicando o da... Aqui, 3 e aqui um 5. Então, eu tô pegando os elementos aqui da linha 1. Então, eu fiz uma operação aqui, onde eu tenho a linha 2, certo? E aí, eu somei com... Fiz uma operação nas linhas, né? Então, eu tinha 5, 7, 9, que é a própria linha 2, e somei com uma multiplicação da linha 1. Tudo bem? Tudo ok. Muito obrigada pela correção, tava errado ali em cima.
E aí, o que acontece? Vocês viram que fazer essas operações aqui, existe uma matriz elementar que vai fazer essa modificação. Então, se a gente for para um exemplo onde a gente tem 1, 2, 3, 4, e eu quiser trocar, por exemplo, a posição das linhas, eu vou aplicar essa matriz aqui. 0, 1. Isso se eu quiser trocar a ordem, né? A primeira linha vai para a segunda e a segunda linha é a primeira. Não posso fazer isso daqui. Então, vamos só verificar se eu não estou falando abobrinha. Então, aqui é a minha matriz M. E aqui eu tenho uma matriz elementar E1. Uma coisa importante. Quando a gente vai fazer, tratar de matrizes elementares, a gente vai... Se a gente quer fazer modificações em relação às linhas, eu sempre vou multiplicar a minha matriz à esquerda de M. Então, eu vou fazer E1 vezes E, certo? E aí, vocês lembram que em operações de matrizes, você multiplicar a esquerda e a direita, você pode obter coisas diferentes. Tranquilo? Sim, sim. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui 0, 1, 1, 0. Temos 1, 2, 3, 4. E aqui, né, uma simples multiplicação. Então, eu tenho aqui 3, 4 e 1, 2. Bom, só isso. Aí, uma pergunta. Como é que a gente pode reverter essa troca? Se multiplicasse de novo pela mesma matriz. Eu posso multiplicar de novo, mas aí eu multiplico quem e de que lado? No caso, a minha nova matriz, que eu quero reverter de novo, e eu multiplico essa matriz elementar pela esquerda dela, novamente. Então, eu vou ter de novo 0, 1, 0, 1. E tcharam, eu tenho a minha matriz de volta ao que era antes. Então, o que que aconteceu? Se a gente voltar, né? Eu apliquei 0, 0, 1, 0, 1, 0 em 1, 2, 3, 4. E aqui eu tive um resultado. E aí eu apliquei de novo à esquerda 0, 1, 1, 0. Isso me fez voltar para 1, 2, 3, 4. O que significa que essa coisa que eu fiz aqui, essa aplicação que eu fiz aqui à esquerda da minha matriz, foi a mesma coisa que se eu estivesse multiplicando pela identidade, certo? Todo mundo concorda com isso? Sim. Então significa que essa matriz, ela é a sua própria inversa. Pois é. E essa matriz é um conjunto interessante de matrizes onde a inversa dela é ela mesma. Existem quantas desse tipo? Tem como contar? Pela cabeça eu vejo essa e a identidade. Deixa eu ver. Eu não sei de cabeça, assim.
será que se ela for, se essa entrada aqui... A gente tem que pensar um pouquinho, né? Porque no fim das contas a gente quer que essa multiplicação entre essas duas coisas dê isso daqui, né? Então a ideia é pensar de quantas formas a gente consegue... Então vamos... Não sei se... Enfim, fazer só um comentário rápido. Então seria só pensar um pouquinho quais esses possíveis valores onde isso acontece. Eu não sei dizer de cabeça. Aí depois pode ficar como tarefa de casa, de curiosidade extra. Mas a ideia aqui é só dizer que as matrizes elementares, elas vão ser construídas de uma forma que ela sempre tem uma inversa, porque toda operação que eu quero fazer, eu também quero ser capaz de desfazer. E eu dizer que essas matrizes elementares, elas têm uma inversa, é a mesma coisa que eu dizer que o determinante dessas matrizes E1 é diferente de zero. Então, pensa o seguinte. Vamos supor que... Sei lá. Tem uma explicação legal para isso daqui também, que a gente consegue pegar uma matriz qualquer, tipo essa daqui, e escrever ela como várias operações. Tipo, eu consigo construir essa matriz com operações de matrizes elementares. E aí eu dizer que tem uma delas que tem um determinante igual a zero, eu estaria dizendo que toda matriz tem um determinante igual a zero. Tudo bem? Tudo bem essa informação? Ok. Tá. E... Deixa eu ver se era isso. Tinha uma outra coisa que eu tinha que falar, eu acho que eu me esqueci, talvez. Dá tempo de fazer mais uma pergunta lá no nosso quiz? Então, pergunta 4 agora. Todo mundo conseguiu acessar? Sim. Responder. Ok.
Alguém quer comentar a resposta que colocou? Ou precisa de mais alguns minutinhos? Se ninguém quiser, eu vou. Deixa eu ver quantas respostas já tem. Pode. Deixa eu ver. Peraí. Pode falar, quem falou que ia comentar. A senhora poderia escrever aí no quadro, Ah, sim, posso sim. por favor? Certo. Igual 2 menos 5. E uma estrela, que é 3, 6, 2, menos 5. Então a pergunta é qual das matrizes que tem as opções, né? Então tem A. Qual delas, se eu aplicar à esquerda de A, gera o A estrela? 0, 3, 0 e 0. Ok. Nessa daí, a gente, inicialmente, a matriz que a gente vai ter que escolher como certa vai ter que estar na esquerda de A para multiplicar. Essa observação é muito importante. Então, a gente já pode. Essa questão eu não fiz testando por cada caso, senão demora muito. Então, a gente pode fazer análises entre digamos, cada resultado e já ir eliminando. Como na letra A, em relação à primeira linha, a letra A tem um tipo, que é 33, e a letra B e C é 30 e 30. Então, a gente pode testar com qualquer um dos tipos. Vamos testar com A, que seria 33. Então, na primeira linha, a gente ficaria com, inicialmente, a coluna 1, que é da matriz A, que é 1, 2, vezes a linha 1 da matriz da alternativa A. Então, ficaria a primeira a coordenada 1, 1, ficaria 1 vezes 3 mais 2 vezes 3, que dá 9. O que já está errado já. Então, a gente já descarta essa possibilidade. Agora, a gente percebe que a matriz B e a C, a única coisa que tem de diferente é a segunda linha. Então, a gente pode testar que, utilizando novamente a primeira coluna da matriz A, escolhendo a matriz B, escolhendo a primeira coluna da matriz A, a gente teria que a coordenada 2, 1, ou seja, segunda linha, primeira coluna, que no caso da matriz A, asterisco é 2, seria 2 vezes 1 vezes 1, mais 0 vezes 2, o que dá igual a 1. Ou seja, a matriz B está errada. Porque, de acordo com ela, se escolhêssemos ela, a coordenada 2, 1 seria 1, mas é 2. Então, aqui sobrou a matriz C, e se fizer o teste, dá certo. Ok, então, muito obrigada pela participação. Então, uma coisa que o Nicolas notou aqui é que nessa primeira matriz, nessa primeira opção, a gente está fazendo uma operação aqui que modifica as duas linhas ao mesmo tempo, certo? Então, aqui, a gente lembra, né, como funciona a multiplicação. A gente vai pegar a primeira linha pela primeira coluna e, de novo, a primeira linha pela segunda coluna. Então, a gente está fazendo operações que modificam as duas linhas ao mesmo tempo para colocar na primeira linha da matriz que eu vou obter. Então, se a gente observar aqui, analisar, a única coisa que a gente fez aqui foi modificar a primeira linha. A segunda
permanece igual, aí a gente modificou primeiro com uma multiplicação. Então, essa daqui já não faz sentido. E se a gente deixou a segunda linha exatamente como ela tá, é como se a gente estivesse multiplicando. Então, aqui, quando a gente tá fazendo, né, o nosso... A gente vai pegar a segunda linha, que é essa daqui, e vai multiplicar por essa primeira coluna e por essa segunda coluna, e isso vai dar esse resultado aqui. Então, é como se a gente estivesse pegando a linha da identidade, né? Da matriz identidade, porque isso daqui não muda. Então, por isso que é o 0,1. Só um resumo, né, do que o Nicolas falou. A pergunta 5 vai ficar para vocês fazerem de diversão sozinho depois. Mas o que eu estava falando antes sobre uma parte importante ali, que eu acho que seria legal repetir, só que para a gente saber que qualquer matriz B que eu tenho, eu consigo escrevê-la como uma série de aplicações de matrizes elementares na matriz identidade. O que isso significa, né? Então, e só para a gente poder relacionar com essa coisa de ser inversível, de matrizes elementares poderem ser inversíveis e terem determinantes diferentes de zero. Então, aqui, se a gente pegar a nossa matriz identidade e aplicar uma multiplicação, vamos começar olhando, né, o que a gente quer ter. Quero mudar essa primeira linha aqui. Então, quero que a minha primeira linha seja 1, 2. E, por enquanto, não vou mexer nada na minha segunda linha da identidade. Como eu não estou modificando nada na segunda linha, vai ser minha segunda linha na matriz elementar vai ser 0, 1. E a primeira vai ser quem aqui? Quem que a gente pode ter? Como a matriz elementar, quer dizer, a matriz de identidade não modifica o resultado, significa que o resultado vai ser igual. Então, na primeira linha teria 1, 2. Então, aqui 1, 2, certo? Ok. Aí, agora, a gente pode aplicar uma outra matriz elementar aqui para a gente poder modificar no fim das contas vai ser uma coisa meio óbvia de certa forma, né? Mas enfim, vai ter uma outra matriz aqui que também é elementar. E o que eu quero dizer é que, tipo assim, deixa eu ver. Enfim, o que eu tô tentando dizer é que essas matrizes aqui no meio do caminho, que vão ser elementares, elas não podem ter determinante zero, porque o determinante de B não é zero. E aí vocês lembram, né, daquilo, se eu posso escrever B como uma grande multiplicação de matrizes, o determinante de B é igual o determinante das multiplicações. Enfim. É isso, eu acho. Então, Talvez tenha ficado confuso, talvez, um pouco essa parte, viu?
posso escrever um argumento mais decente para vocês e mandar depois. Então quer dizer que todas essas propriedades que a gente vê no escalonamento tem justificativa na multiplicação de matriz. Sim, exatamente. Qualquer operação que você fizer para escalonamento, você consegue representar ela numa forma matricial. E aí, no fim das contas, isso vai ser uma grande sequência de multiplicações de matrizes. Eu vou parar de gravar agora. Na verdade, já estou prendendo vocês acima do